A eleição na Polônia também era muito dramática, né? E Cecília acompanhou também, queria te ouvir. Ela acabou vencendo por uma margem muito pequenininha o candidato da direita nacionalista, né? Vitória apertadíssima, Mônica, e segundo a comissão eleitoral, com um recorde de participação para um segundo turno presidencial. 71% dos eleitores poloneses foram às urnas. O candidato populista de direita, Karol Nawrocki, venceu com 50,89% dos votos. O agora presidente eleito tem 42 anos, é historiador e boxeador amador. Ele fez campanha prometendo políticas econômicas e sociais favoráveis aos poloneses, em detrimento de outras nacionalidades, inclusive refugiados da vizinha Ucrânia. Nawrocki fez uma visita relâmpago à Casa Branca, em Washington, durante a campanha para tirar uma foto com Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, que tem atualmente 10 mil soldados estacionados na Polônia, chegou a sugerir a possibilidade de laços militares mais estreitos, caso os poloneses escolhessem o conservador. O segundo colocado, o prefeito liberal de Varsóvia, Rafał Trzaskowski, levou 49,11% dos votos. Ele liderava com folga as pesquisas de intenção de voto antes do primeiro turno, mas foi surpreendido com uma margem mínima sobre o adversário. A vitória do político de direita sinaliza que a Polônia deve seguir uma linha mais nacionalista, possivelmente com impacto nas relações com a União Europeia e na postura diante da guerra na Ucrânia. A Polônia é um dos Estados-membros mais importantes estrategicamente para a OTAN, a Aliança Militar Ocidental, e para o bloco econômico europeu como um todo. No singular sistema polonês, a maior parte do poder político está concentrada nas mãos do governo, liderado pelo primeiro-ministro, atualmente Donald Tusk, amigo próximo de Berlim e Paris. Mas o presidente tem o poder de vetar leis e pode influenciar a política externa. Isso explica a importância da atual eleição. E só um rápido, breve comentário, Mônica Lins, eu só percebi depois de sair de casa que eu estava vestida praticamente com a bandeira da Polônia. Não foi de caso pensado, tá? Não é nenhuma mensagem política aqui, totalmente por acaso. Eu tinha pensado exatamente nisso, Cecília. Eu falei, Cecília tá realmente preocupada com a Polônia, tanto que veio aqui prestar uma homenagem. Mas tenho certeza que não tem nenhum alinhamento político a nenhum dos dois lados da disputa polonesa. Mas eu vou aproveitar e perguntar para o Lins justamente sobre esse impacto na União Europeia, internamente também, quer dizer, o que vai significar ter um presidente mais à direita. Foi tão dramática a eleição para o primeiro-ministro também. Havia uma preocupação enorme que houvesse uma guinada à direita mais dura na Polônia, e os poloneses conseguiram ali manter um certo equilíbrio, uma posição mais moderada com o primeiro-ministro, porque o risco todo, o medo, é que a Polônia se transforme numa Hungria, né? Em que haja também um endurecimento maior. Mas nessas negociações da União Europeia e nas posturas, enfim, particularmente em relação à Ucrânia, o que deve acontecer com essa, digamos, uma espécie de geringonça lá também, né? Um presidente de um jeito, um primeiro-ministro de outro, como aconteceu em Portugal. Pois é, Mônica, eu também ia fazer, foi bom a Cecília fazer esse disclaimer, que eu ia mencionar também que a Cecília tinha vindo das coisas que isso colocava um problema maior para outras pessoas que venham comentar aqui, que é de tentar fazer um modelito aí adequado e compatível com o tema que se vai discutir, né? E se vão ter aí bandeiras mais complexas do que o vermelho e branco da Polônia, a coisa vai ficar complicada para a gente. Dito isso, me parece que a Polônia é um bom microcosmo das preocupações na Europa também em relação ao futuro próximo, né? Tanto das relações dos europeus com os Estados Unidos, lembrando que há nesse momento ali aquelas negociações meio suspensas, meio continuando, relativas à guerra tarifária aberta por Donald Trump. E a gente viu também, não faz tanto tempo assim, alguns resultados eleitorais em que aliados, ou pelo menos gente que tinha o apoio tácito ou explícito de Trump, não conseguiu vitórias. Dessa vez, agora, o que nós temos é a vitória de um candidato daqueles populista, direita / extrema-direita, ultranacionalista, afinado com os desígnios ali e as ações de Donald Trump ganhando uma eleição num país tão importante. Fora isso, essa vitória vem num momento delicado
em relação ao principal conflito que preocupa os europeus, a União Europeia, os aliados dos Estados Unidos no continente também, que é o conflito na Ucrânia. E aí a gente vai ver um governo, aparentemente, pelo menos uma presidência, não um governo, porque o primeiro-ministro Donald Tusk continua estando ali muito fechado com os aliados europeus, mas vai ter que ouvir também o presidente, eventualmente ver algumas decisões vetadas por um presidente que, digamos assim, não é tão arredio à ideia de se aproximar de Vladimir Putin, da Rússia, né? E tem lá suas questões, uma ocidentalização maior da Polônia. Fora isso, temos a questão ainda ligada à guerra na Ucrânia, que é a questão dos refugiados ucranianos na Polônia, que é um tema que desperta ali muitos questionamentos da população e que a esse tema e a como lidar com ele é atribuído também parte dessa vitória do candidato nacionalista Nawrocki. Vamos ver como é que ele vai lidar com isso, que tipo de ajuda, pressão ele vai fazer sobre os aliados ocidentais para que apoiem mais a Ucrânia nessa briga. E vamos ver também, num contexto mais amplo, em relação à economia, se ele adota também posturas mais nacionalistas, se vai defender aí uma caminhada mais isolada da Europa, ou se vai admitir ainda que a integração se dê normalmente. Não deixa de ser interessante observar como um processo eleitoral aparentemente apartado de outras questões tem tudo a ver com os temas que a gente vem discutindo aqui do entorno, né? Então, a Polônia tem a ver com a guerra na Ucrânia, tem a ver com a guerra comercial, tem a ver com o fortalecimento ou não de Donald Trump no mundo e tem a ver com questões humanitárias, como a questão dos refugiados. Vamos dar uma olhada como vai se dar aí esse difícil equilíbrio. Agora, se tem uma coisa que dá para dizer com certeza, né, Mônica e Cecília, é que a Polônia sai das urnas ainda mais dividida do que parecia estar na véspera do processo eleitoral, quando se acreditava ainda numa vitória de um prefeito mais liberal, mais pró-ocidental, o prefeito de Varsóvia. Cecília fez um sinalzinho que ia complementar, Cecília. Sim, não, só rapidamente, curioso ver as reações de líderes europeus dando, claro, os parabéns ao candidato eleito na Polônia e todos, a maioria, repetindo, assim, esperamos poder continuar a cooperação com a Polônia, defendendo valores democráticos, Estado de Direito. Você vendo aí o cuidado dos líderes europeus, da Alemanha, da França, dos países bálticos, vizinhos ali da Polônia, em reforçar essa esperança justamente pelo medo da Polônia ir para um lado cada vez mais parecido com o da Hungria, de Viktor Orbán, politizando o judiciário, por exemplo. E amanhã, eleições na Coreia do Sul, então modelito branco, vermelho e azul. Tá, Lins, nós três. Olha, se eu conheço Marcelo Lins, ele gostaria de ter visto você com uma camiseta preta por baixo. Tá bom? Mas isso você não fez e fez muito bem de não fazer. Muito obrigada, Cecília. Seria propício. Eu sei que no fundo você queria ver isso aí na tela de Londres. Obrigada, Marcelo, obrigada, Cecília. Ótimo dia, ótima semana para vocês.